Sou Carlos Corrêa, esse é a segunda parte da aula 4 do mini curso Filosofia Chinesa Primeiros Passos. Então vamos lá, a gente já tem um comentário aqui. Um elemento que do Marcelo, né? Antena. Um elemento básico desse panorama parece ser a importância de não reduzir a complexidade do pensamento chinês e em algum esquema nosso, pré-determinado. Sim, Marcelo, concordo. Exatamente. Redução, não reduzir a complexidade do pensamento chinês. Exatamente. Então, você vê, por exemplo, que o tempo que eu estou demorando só para explicar 2 períodos, 3 períodozinhos ali, assim, gigantescos, com muita discussão, com muito conflito, o pessoal se matava também, sabe? É um negócio assim, coisa de louco. Então, a gente tem aí uma, digamos assim, uma tradição aí de interpretação chamada de orientalista, vamos dizer assim, de exatamente de reduzir mesmo, de fazer, de olhar para aquilo lá e não ver conflito, não ver complexidade. Então a gente está tentando mudar essa abordagem, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Então, continuando então o que eu estava falando na primeira parte, vamos dizer assim. Então, dois momentos históricos, vamos dizer assim, nessa trajetória aí do budismo aí né, nesse primeiro milênio dessa era comum, vamos dizer assim. Então você tem ali no século VI, no século V e no século VI. Você tem duas investidas ali do Estado, né, dos chineses e tudo mais, né, vamos dizer assim, de um caráter, né, de um pessoalzinho ali entre confucionistas, taoístas e tudo mais, né, de, assim, mais uma ação do Estado, né, de perseguição aos budistas. Então você vê que essa coisa de perseguição de anti-budismo existiu na China também. Você vê que os caras não é paz e amor, vamos dizer assim. O negócio é mais complexo, digamos assim. Então, por exemplo, do mesmo jeito que os próprios confucionistas foram perseguidos lá na dinastia Qing, né? Os caras pegavam e enterravam vivo, cortavam ao meio, essas coisas. Então aí você tem na dinastia Tang, você tem esses dois momentos iniciais, diferentes aí, né? Um cada século, de perseguição budista, contra os budistas. Aí você tem lá no século IX, você tem uma perseguição maior, mais intensa, que cobre todo o império, vamos dizer assim, né, no que pega assim de fora a fora no império, todo o território, vamos dizer assim, que é basicamente de motivação, assim, né, o motivo é econômico, político-econômico, digamos assim. Por quê? O que a gente chama de templos, mosteiros budistas, que não é coisa pequena, né? É complexo o negócio. Né? Hoje em dia, né, o pessoal viaja por aí e vê que o negócio não é, não é tão simples assim. Então, nessa época aqui, então, você tem ali os mosteiros, ali como é que chama? Os templos, enriquecendo a riqueza dos templos. Isso daí estava incomodando o Estado, vamos dizer assim. Né? Além disso, porque o pessoal não pagava imposto. Tinha uma isenção de imposto ali. Então os templos budistas ali, eles cresciam, enriqueciam, não pagavam imposto. Então isso daí, né, os caras ganhando terreno em cima ali né, do Estado, o Estado que tinha por base ali administrativa vamos dizer assim, o conceitos confucionistas, né, digamos assim. Então, isso daí não caiu, não pegou bem, vamos dizer assim, né? Então ali na dinastia Han você tem uma perseguição forte ali, vamos dizer assim, né? Então isso daí é como se fosse assim, a grande prazo, vamos dizer assim, isso daí é um momento assim que dá uma boa balada
vamos dizer assim, no avanço budista dentro da China. Isso daí é vamos dizer, digamos assim, uma espécie de golpe fatal ali, vamos dizer assim. Então, a partir do século X, então você tem aí já aparece aí no século IX também já tem, né? Mas assim, no século X em diante, você tem aí o restabelecimento aí do confucionismo, vamos dizer assim. Porque o que incomodava tanto essa turma aí, né? Para retomar a coisa, o que incomodava ali? Incomodava, por exemplo, o fato desse avanço budista, então ele vai assim, a pessoa deixa a família, vai tirando os membros das famílias. Outra coisa que vai acontecendo, né? Talvez aí, né, tem o pessoal que levanta o fato de o caso do celibato, por exemplo, ser uma coisa que foi muito complicada também para os confucionistas, né, lidar com isso daí, né? Então, pelo menos vamos dizer assim, essa retirada dos membros das famílias e da sociedade em geral, vamos dizer assim, chinesa, e da sociedade. Então, isso daí não pegou bem para a turma, vamos dizer assim, vamos dizer assim, num pensamento ali que tinha uma estrutura forte ali com base, com base não, mas assim, que a base do pensamento confucionista, digamos ali, né, então a manifestação disso daí, digamos assim, o que aparece vamos dizer assim, o apreço então pelas famílias, que não são famílias como a gente chama, né, família nuclear, como a gente pensa por aqui, né, seria mais o que a gente chama de família por extensão, né, então é um monte de gente, né, então você não tem só o famoso pai, mãe e filho, né, então você tem mãe, filho, pai, tio, tia, avô, família é um negócio gigante, complexo. Então, mexeu com isso daí, tá mexendo com isso daí. Mexendo com isso daí e os templos esgotando o Estado, vamos dizer assim, ficando mais rico do que o Estado. Então, pelo menos esses dois pontos aí é o que bateu na trave aí né, o budismo bateu na trave da China aí, né? Então, a gente acho que dá para fechar por aqui, por exemplo, por enquanto essa discussão com o budismo, esse conflito com o budismo. Você vê que o budismo entrando na China não é nada suave, não é nada tranquilo. É os caras no conflito ali. Então a gente já entende aí que China não é uma coisa assim que o pensamento chinês ou a filosofia chinesa num recorte assim mais específico sofreu muitas mudanças, muito conflito antes de chegar no século XX. Que a gente parece ter ainda hoje uma ideia assim de que desde a antiguidade até o século XX a China não mudou nada. Tipo, você tem ali o chamado China tradicional, entende? E depois do século XX, de uma hora para outra, China moderna, China contemporânea. Agora sim que os caras conheceram a mudança, vamos dizer assim, entende? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de abordagem, esse jeito de abordar a China, não tem lugar mais para essa abordagem. A gente tem que combatê-la, digamos assim. Então a gente tem aí agora o neoconfucionismo. Então, ah, nesse neoconfucionismo, então a gente tem aqui, a gente pode pegar aí, digamos assim, temos ali chamados, os autores ali, ah, digamos assim, principais, vamos dizer assim, né? Seriam o Zhou Yun, o Shao Yong, o Chan Zai e os irmãos Chan, o Chan Hao, Chan Yi. Então seriam os chamados cinco mestres do neoconfucionismo, vamos dizer assim. Então com esses cinco aí mais ou menos, com esses cinco e com outros dois grandes nomes aí, né? O Joshi e o Wang Yamin, um no século XII, outro no século
Se eu não me engano, me lembro de cabeça. Deixa eu me ver aqui. Uhum. Eu não vou me lembrar não. Mas pode por aí um século 14, 15, por aí. Por aí. Então, nesse período todo grandão aí, então você temos um comentário. Foram vários períodos de ascensão e declínio. Sim, a gente pode pensar um pouco por aí também, imaginando que a mudança é uma coisa que acontece no pensamento chinês, exatamente. Tem períodos de ascensão e declínio, pode ser também. São maneiras de abordar também, né? Depende do que você chama de ascensão, do que você chama de declínio, vamos dizer assim. Então, desses 5 mestres, vamos dizer assim, o que vai acontecendo? Eles vão recuperando abordagens. Por exemplo, o Zhou Tunlin, você vê ele, vamos dizer assim, destacando o que o pessoal, né, vamos dizer assim, um conceito antigo lá, que é o de o como é que a gente, fundamento supremo, vamos dizer assim, né? Fundamento supremo. E o Shao Yong, você vê ele recuperando, vamos dizer assim, o, essa ideia das transformações, o livro das mutações, você vê ele recuperando essa, vamos dizer assim, esse conceito do I, digamos assim. Outra coisa que a gente vê acontecer também é o Janzai. Então o Janzai, ele volta, vamos dizer assim que tem uma recuperação dos conceitos de Li e de Ti. O Li já estava sendo discutido já na época do budismo. Obviamente que já estão discutindo o pensamento Weijin. O pensamento Weijin já dá né, vamos dizer assim, por ele você já tem uma discussão com o budismo já está acontecendo ali. Mas assim, no neoconcionismo você tem esses caras, né, trazendo, né, vamos dizer assim, reabordando, né, novas abordagens para esses conceitos aí, no caso de Li e Ti, no pelo Janzai. Aí os irmãos Chan, vamos dizer assim, né, o Chan Hao, Chan Yi, então você tem ali vamos dizer assim, temos 2 comentários aqui. O Eduardo diz, Panyamin é da passagem do século XV para o XVI. Pois é, né, eu não deixei passar essa. Antena. O budismo chinês teria sido, em alguma medida, anti-estatal? Pelas pesquisas que a gente tem, não. Não seria anti-estatal, não. Não. Você tem um exemplo do Fatsan, por exemplo, da escola Huayan, que ele discute, né, vamos dizer assim, para, né, estreitar o laço aí com o imperador da época, eu não lembro se era imperadora, um dos dois aí. Então ele tem aquela abordagem dos espelhos. Então ele bota todos os espelhos, que tem a imagem do Buda, e bota todos os espelhos de um jeito que todos os reflexos se refletem e todos os reflexos refletem o Buda. Então, o Buda como um centro de poder. Então, isso combina bastante com toda uma rede de um império inteiro, mas com o imperador no centro ali. Então, é uma abordagem aí que, vamos dizer assim, que tem a ver aí com uma disputa de poder, aí, né? Uma disputa de terreno, vamos dizer assim, né? Contra os confucionistas, no caso, ali, que estavam mais perto ali do imperador, vamos dizer assim, né? Então, anti-estatal, acho que não. Então, continuando com Chan Hao e Chan Yi, você tem então o Anyamin do século XV para o XVI. Pois é. Então, aqui no Chan Hao e Chan Yi, você tem aqui, digamos assim, você tem aqui vamos dizer assim, uma espécie de divisão. Que daí, a partir daqui, você vai ter, vamos dizer assim, dois segmentos dentro do chamado neoconfucionismo que vão disputar mais ali, né? Então, aqui pelo Chan Hao,
você tem a abordagem aqui que, em resumo, né? Humanidade no centro do seu ensinamento, conhecimento não é tudo, princípio é coração-mente, entendendo seu próprio coração-mente, se conhece o céu, logo descobre sua conexão com tudo. Então aqui é uma abordagem, vamos dizer assim, que lá na frente vai ter vamos dizer assim, que o conceito forte ali vai ser o de Shin, vamos dizer assim. Então aqui no Chang'e, você tem aqui o conceito forte aqui no Chang'e de Li. Então esse Li aqui que é o, vamos dizer assim, Li no centro. Razão lógica do funcionamento das coisas. Cada coisa tem seu próprio princípio, porque tudo funciona de um princípio universal. O princípio é imutável, conhecer o princípio é cultivar a si mesmo a partir da investigação das coisas. Então aqui você tem duas abordagens diferentes que vão ser seguidas aí. Então, a partir desses dois aqui e da discussão dos outros, então vão ser incorporadas, né, essas discussões aí, né? De um jeito assim, estou explicando assim super resumido mesmo assim, e mesmo assim já tá grande a coisa ainda. Só para vocês terem uma noção né, do quanto é complexo o negócio. Então, para não me estender muito mais, para não ficar mais do que 2 horas de discussão aqui, então no Juche ali você tem o forte ali, o conceito de Li. Então no Juche, que vai aparecer um pouquinho mais à frente desses, o Tianhao aí, então o Juche ele vai privilegiar a abordagem do Chang'e, do Li. Então, isso quer dizer o quê? Na prática, vamos dizer assim. Na prática quer dizer que ele vai priorizar a leitura dos clássicos. Pelos clássicos é que você consegue entender a realidade. Pela leitura dos clássicos. O cara que vai fazer oposição a ele, o Wang Yamin, que o Eduardo falou aí do século XV para o XVI, já tem gente fazendo oposição na contemporâneo do Juche, já tem. O Lu Xianshan. Mas no Wang Yamin aí você tem uma grande contestação ali que, pelo conceito de Xin, vamos dizer assim, na escola da mente, contra essa escola da razão, que é a escola do Juche, vamos dizer assim, essas duas grandes correntes do neoconfucionismo, chamada escola da razão, do princípio, do Li, e a escola da mente, ou do Xin. Então essas duas aí. Você tem o Juche aí falando assim, ó, você tem que ler o texto. Aí você entende o resto. Mas tem que ler o texto primeiro. Aí o Anmin vai falar assim, não, texto não é tão importante assim. A nossa disciplina tá tudo dentro já. Você só tem que exercitar o entendimento das coisas. E exercitar o entendimento das coisas não é você pegar e ler um livro, simplesmente. Em resumão é isso, na prática é isso. O que vai pegar aí? Qual que é o problema dos caras aí? O problema é o seguinte, que daí para você fazer o concurso para o Estado, prestar o concurso para o Estado, para entrar no Estado, então você tem que dominar os 4 livros que a gente falou na outra aula. Essa é a abordagem do Juche, na prática, vamos dizer assim. A leitura dos clássicos obrigatória. O que acontece? Acontece que nem todo mundo tinha acesso ao letramento, vamos dizer assim, a leitura dos textos, para poder ler os textos. O Anmin está pensando nisso daí. Então, vamos dizer assim, a gente pode chamar de elitista, vamos dizer assim, né, para poucos, ou a abordagem do Juche, vamos dizer assim. E a abordagem do Wang Yamin seria mais assim, ampliar o negócio, mais acesso para a turma. Então, para você adquirir o entendimento das coisas, a leitura dos clássicos, de repente, não é imperativa, vamos dizer assim. Assim, na prática, digamos assim, tá? Então, daí que você vai ter a contestação desses caras aí lá no século, a partir do século 16 para 17, 17, século 17 já. Século 17,
né, o Eduardo, se ele tiver aí, ele me corrige. Século XVII você tem aí uma nova dinastia, dinastia depois da dinastia Ming, né, que ali está o Anyamin, e na dinastia Song que está o Juche, vamos dizer assim. Muito bem. Então você tem uma nova contestação sobre a dinastia Qin, a última dinastia da China, digamos assim. Você tem ali a chamada abordagem empírica. A Nichian vai chamar de abordagem empírica, o Chang Wansu vai chamar de abordagem empírica também, contra essa abordagem metafísica, vamos dizer assim, desse momento do Juche e do Wang Yemin. O pessoal chama de metafísica, né? Então, demasiada livresca, como diz a Annie Chan. Então, esse pessoal dos Teen aí, eles vão contestar. Eles vão fazer outra abordagem já. Então, se no Juche e no Anyamin, e mais ou menos no geral, no neoconfucionismo, você tem o pessoal ali baseando todo o discurso deles lá no filósofo da antiguidade chinesa, lá nas 100 escolas, no Mêncio, que estaria por baixo de tudo isso daí, toda essa abordagem via, né, que tá se misturando, vamos dizer assim, com o budismo. Então, no fundo, eles teriam por base ali o Mêncio, o tal do Mêncio, que aí a abordagem é a partir de Nei, o que é interior. Então, esse pessoal do Qin, da última dinastia da China, então eles começam a partir para uma outra abordagem baseada num Wai, vamos dizer assim, no exterior. Então eles vão ser chamados de abordagem empíricas, né? Então você vai ter aí pessoal ali, vamos dizer assim, com um caráter assim de historiador, mais do que de filósofo né, dessa primeira fase aí do neoconfucionismo. Então tem várias maneiras de nomear essa turma aí, de discutir e tudo mais. Então esse pessoal com essa abordagem empírica, então eles vão recuperar a abordagem lá do dinastia Han, aquela do Dong Zhongshu que a gente falou lá no começo, né, com base no Xunzi, né, no exterior das coisas, vamos dizer assim, aquilo que é exterior a gente. Então eles vão acabar fazendo abordagens mais históricas. Você tem o Anfudi, que ele critica esse pessoal. Então essa época Qin, né, na dinastia Qin, esse pensamento Qin aí que não tem um nome muito específico para isso daí. Então personagens aí como o Anfudi, o Kanye Wei, o Taijian e por aí vai, né? E outros aí. Então vamos dizer assim que eles vão começar a ter por mais referência dentro daqueles 5 mestres maiores do neoconfucionismo, Zhou Tungyi, o Shao Yong, Jian Zai, Chen Hao, Chen Yi. O Jian Zai é o que vai ser, vamos dizer assim, recuperado. Ele que vai ser mais básico para o pessoal. E daí eles vão fazer essa abordagem empírica, vamos dizer assim, com base nessa noção aí de Li e de Ti. Né? Aquilo que é difícil traduzir o Li e o Ti, né? Geralmente traduz por Li por princípio e o Ti por força material, energia material, vital, coisas assim. Então, no caso do Janzai, tem a ver, o Ti aí tem a ver com os nossos desejos, né, corporais, vamos dizer assim. Então, e o Li, digamos assim, que tem um sentido, talvez assim, ah, aquilo que é universal nessas coisas, mas universal é muito, assim, tá muito complicado hoje de continuar traduzindo o Li por princípio, por universal, coisas assim, né? Aquilo que tem nas coisas, mas que não é aparente, entende? Aquilo que não é aparente aquilo que é aparente é o Ti, digamos assim. Então eles começam a mexer com isso daí, mais com isso daí. Então, dentro dos 5 grandes mestres, vamos dizer assim, do neoconfucionismo,
Então você tem o pessoal, uma primeira onda aí, né, naquela pegada assim, Chang'e ou Tianhao, e depois na contestação desse pessoal aí da pegada Chang'e e Tianhao, que é o Juche e o Anyamin, né, desse confucionismo mais metafísico. Então você tem depois a contestação desse confucionismo, desse neoconfucionismo mais empírico, digamos assim, com base no Jianzhai, recuperando o Jianzhai. Muito tempo depois aí, né? Pode contar aí, quase 1000 anos, né? Vamos dizer assim. Então esse mais ou menos que que está no geral, vamos dizer assim, dessa última dinastia Qin, né? Nessa última fase, vamos dizer assim, do neoconfucionismo, chamado neoconfucionismo no geral. Então vocês percebem assim por vários exemplos que eu vou dando a complexidade de que é isso daí, ainda que assim eu posso estar escorregando e derrapando em várias coisas aqui, né? Eu já errei a data do Wang Yamin, por exemplo, que é do século XVI para século XV para o século XVI. Então, vocês veem como que é complexa a coisa. Não, o budismo, não, o diálogo com o budismo, vocês veem que é muito complexo, mas muito complexo mesmo. Eu falei de uma tendência só que vai, que vai avançando na China, mas tiveram as outras que não avançaram tanto na China. Por exemplo, é considerado hoje que, por exemplo, o budismo Yogacara, que eu falei lá no começo, junto com o Madhyamika, que vai vingando, mas o Yogacara não vinga naquele primeiro momento lá. Mas o Yogacara ele começa a voltar na China, digamos assim. Não sei se ele desapareceu por completo todo esse tempo na China, talvez não. Mas ele aparece com mais força, começa a ser recuperado, vamos dizer assim, nesse final do século XIX, com essa abordagem empírica aí dos Qin, já contestando essa nessa discussão metafísica, vamos dizer assim, dessa primeira grande fase do neoconfucionismo. Então o budismo e o Yogacara já começa aparecendo ali já, no século XX sobretudo, via Japão ali, né, vindo pelo Japão. Então no século XX você tem ali o budismo e o Yogacara, né, de volta ali no debate filosófico ali dentre ali os novos confucionistas do século XX. Então, vocês percebem que a gente conseguiu aí mais ou menos é, lidar um pouquinho com a complexidade de todas essas periodizações, de todos esses períodos gigantescos da filosofia chinesa, e assim, não chegou nem a 1% de toda a complexidade da coisa toda aí. Tipo, não consegui atingir aqui nem. Vocês entendem? Então, chegamos no século XX. Então, o século XX a gente já falou um pouquinho lá no começo. Entende? Vocês percebem agora por que é complexo, então, discutir o século XX apenas com base na história europeia e com base nas teorias europeias? Vocês percebem a complexidade da filosofia chinesa? Vocês percebem que os filósofos chineses contemporâneos, por mais que eles, né, estejam incorporando as abordagens europeias, né, em Kant, em Hegel, em Marx, em Nietzsche, Platão, Aristóteles, Wittgenstein e por aí vai. Você tem ali os filósofos chineses discutindo a partir desses referenciais aí que a gente deu aqui uma ideia assim mínima do né, a partir dessa ideia, desses elementos aí, vamos dizer assim, né? Então a gente volta então nesses autores que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, a gente tem deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui, por exemplo, então eu já dei o exemplo do Fan Yuan, do Jiang Dainian, do Mao Zedong, tudo mais. Aqui tem um exemplo de Jianqing, por exemplo. Jianqing escreve agora. Então veja só as influências dele, né, enumeradas aqui pelo Daniel Bell. Ele diz aqui, ó, pelo menos 5. O Capital, Karl Marx.
os clássicos confucionistas, que ele recebe por influência da avó dele. Ele tem influência no Locke, filósofo europeu, e Rousseau, filósofo europeu também. Ele tem influência do taoísmo, do budismo. Agora vai saber o que ele pegou do budismo e do taoísmo, porque a gente já sabe que o negócio é... A complexidade vai até o além. E mais um elemento aqui, cristianismo. Então, vocês percebem a complexidade que é de lidar com esses filósofos atuais chineses do século XX, seja do século XX, século XXI, seja voltando, 19, 18, 17, 16. Vocês percebem como que é complexa a história da filosofia chinesa? Vocês percebem quanta mudança, quanto conflito, quanta disputa pelo poder, quanto interesse econômico, quanto resolução de guerra, né, de conflito. Vocês percebem? Acho que o que eu queria passar mais assim seria mais ou menos isso daí, né? A gente, dentre outras discussões aí que a gente tentou esboçar aqui, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que já está, acho que está de bom tamanho, acho, né, para essa última aula, né, mais longa, vamos dizer assim, né? A não ser que vocês queiram perguntar mais alguma coisa, alguma outra, alguma observação do que eu não falei. Se vocês gostam querem que eu dê uma comentada agora ou não. Então, se não tiver, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? E até a próxima, né? Só dar um tempinho aí. E eu acho que por enquanto é isso. Ah, uma coisa que eu acho que dá para destacar aqui, que são as mulheres na filosofia chinesa, na história da filosofia chinesa. Porque eu fiquei pensando nisso, né, antes de preparar isso daqui, né, fiquei pensando, né, como é que, né, o que que dá para, o que que a gente pode destacar assim de, vamos dizer assim, de mais básico, né, vamos dizer assim, né, porque todas são relevantes, né. Então eu acho que o que dá para destacar é, a primeira que dá para destacar é a Pandial, lá da dinastia Han. Pandial, acho que dá para o primeiro destaque aí lá, a Pandial da dinastia Han. Que assim, você tem dois grandes clássicos da historiografia chinesa. Você tem o Shiji, do Sima Tan e Sima Qian, e você tem o Han Shu, de Panku e Panjiao. Veja só, nesse primeiro clássico de Sima Tan e Sima Qian, que é o Liji, que é o Registros Históricos, o Sima Tan, que é pai, começa, e o Sima Qian, que é filho, termina. E o Sima Qian recebe os créditos. Ele é considerado o maior historiador da história da China. Aí no caso do Han Shu, que seria o livro dos Han, História dos Han, vamos dizer assim, que é outro clássico da historiografia chinesa, começa pelo Panku, que é o irmão mais velho, que é, não sei se é o irmão mais velho ou mais novo, mas é o irmão, e ele começa e a Pandial termina o livro. A irmã termina. E para quem que vai os créditos? Para o Panku, é ele que recebe o clássico, né, de um dos maiores historiadores da China antiga. E a Pandial não recebe o crédito. Ela fica, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente pode destacar aí, então. Pandial, uma das, né, assim, historiadora importantíssima na história do pensamento chinês. E tem outra, tem o Xie Jin, que é o traduzido por clássico feminino ou tratado feminino, atribuído a Pandial.
Então, essa daí seria assim, uma obra que o pessoal classifica aí de filosófica, vamos dizer assim. A gente tem até uma citaçãozinha da Pandial na página aqui da Lira Chinesa, dá uma olhadinha lá, que a citação dela tá lá. Outra que dá para destacar é a Xie Taoyu. A Xie Taoyu, ela tá no loginho, no comecinho da aula aqui, é a Xie Taoyu que está ali. E no cartazinho também das aulas, tem sempre a Pandial ali também. As duas estão figurando aqui na arte assim, das aulas aí, né, nos cartazes e tudo mais. Então a Xie Taoyu, ela é considerada poeta chinesa. O pessoal classifica ela como poeta. Então é preciso ler o que ela escreveu e reclassificar, vamos dizer assim, né? Porque ela apresenta discussões ali. Então é uma filósofa da história da filosofia chinesa. Você tem duas mulheres aí, peso pesado, vamos dizer assim, né? Pan Jiao e Xie Taoyu. Então, outras que a gente pode destacar são as imperatrizes também, né? E assim, no século XX, né, vamos, para não se alongar tanto assim, e talvez vocês queiram saber mais do século XX também, né? Então, do século XX, a gente tem aí na página também da Lira Chinesa, a gente tem citações de algumas delas aí, tem umas três, eu acho. São consideradas, né, as quatro maiores, são consideradas quatro, né, as maiores é, pensadoras, vamos dizer assim, da China do século XX, né? Então a gente tem a citação aí da Jiang Hanjie, historiadora. Ela escreveu um clássico, né, que é o História do Ocidente. A gente tem uma citaçãozinha dela aí, a primeira frase da introdução desse livro clássico dela está traduzido, a gente traduziu, né, a primeira frase só, e a citação está aqui na Lira. Então assim, a gente tem também a Lu Bichang, que também é outra, né, considerada assim, uma das principais educadoras da China contemporânea, vamos dizer assim, né, com várias outras contribuições também, né, sobre a questão animal e tudo mais. Então você tem a Lu Bichang também, você tem a terceira também, que a gente já tem citação aqui na Lira também, tem a da Jiang Ailin. Jiang Ailin tá citada aqui também, tem uma citação dela também. E tem a quarta que eu ainda preciso ver direitinho, é que eu não vou lembrar o nome dela aqui, e ver direitinho, né, acertar chegar vamos dizer assim, num texto legal para poder apresentar para vocês aí. Então são quatro pelo menos, né? Tem citação também da esqueci o nome também. Se eu falar, talvez eu vá errar. Então, pelo menos essas quatro a gente pode estar citando aí, né? E outras coisas também que daria para citar também, que eu não sei o que vocês ah, poderiam querer que eu destacasse aqui rapidamente também. E, bom, acho que por enquanto, acho que é isso, né? Acho que tá bom, né, gente? Você deve estar cansado aí, né? Então, acho que é isso. Obrigado da presença de todos vocês aí, né? O pessoal que acompanhou aí quase 2 horas aí. Obrigado pela atenção. Obrigado por tudo. Essa aqui é a primeira edição, né? Vamos ver se a gente consegue fazer outras edições aí, né? E fazer uma avaliação, né, de tudo e conseguir fazer um negócio mais organizado da próxima vez e tudo mais, né? Vamos ver nas avaliações, vocês vão descer a crítica de vocês lá, né? Negativas, positivas e tudo mais, né? Para quem for fazer a avaliação, né? Manda bala lá sem dó, que a gente discute, a gente estamos aqui para isso aí, né? Se não fosse para isso, sei lá, né? Não sei. Então, é isso, gente. Obrigado aí. Obrigado aí pelos comentários aí. Então, acho que é isso. Até mais, gente.
Até a próxima.